Olá, paz e harmonia para vocês. Bem-vindos ao canal Falas do Henrique. Henrique sou eu. A nossa intenção é passar informações de como funciona o plano espiritual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre aprender e entender. Bom, se você gosta dos assuntos do nosso canal, então clica no joinha, que ajuda a divulgar o vídeo, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Desde já, muito obrigado, tá bom? Então vamos lá. O que significa aprender? E mais, o que significa entender o que se aprende? Bem, essas palavras podem até parecer que são complementos uma da outra. Ou seja, se uma pessoa aprende alguma coisa, logo a pessoa passa a entender sobre essa coisa. Só que a lógica nem sempre é assim. Por exemplo, uma pessoa pode aprender a usar um telefone celular, mas isso não quer dizer que ela entende como o telefone funciona. Ou seja, isso não quer dizer que a pessoa entende como os componentes atuam em conjunto para que o aparelho possa funcionar. Ou seja, a pessoa aprende a ser um usuário do aparelho, mas não entende sobre o funcionamento técnico desse aparelho. Da mesma forma, uma pessoa pode aprender a dirigir um carro, mas ela pode não entender nada sobre a importância de cada peça do motor para que o carro se movimente. Ou seja, a pessoa aprende a ser um usuário do carro, mas não entende sobre a mecânica do carro. E por incrível que pareça, a maioria das pessoas nem se dá conta disso. E se pararmos para pensar com calma, nós veremos que isso acontece quase que o tempo todo nas nossas vidas. Ou seja, muitas coisas que a gente faz durante a vida nem sequer se pergunta como e nem por quê. Simplesmente a gente aprende e repete. Bom, muita gente já deve ter ouvido falar de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Mas o que será que significa ser um codificador? Bem, a palavra codificar significa reduzir a códigos, colocando num modo de representação através de símbolos, transmissão ou conversão de dados por meio de um código. Ou seja, codificador é aquele que transforma várias informações em códigos mais simples e fáceis de serem difundidos, e principalmente mais fáceis de serem entendidos. Agora, o que poucas pessoas sabem é que o nome que consta na certidão de nascimento de Allan Kardec é Denisard Hippolyte Léon Rivaio, conforme está no livro Kardec, Irmãs Fox e Outros, do autor Jorge Risini. E Denisard Rivaio também era conhecido como Professor Rivaio, pois ele foi pedagogo e se formou no Instituto Pestalozzi, um dos mais importantes da Suíça. Tem vídeo sobre ele aqui no canal, tá? Mas então, o que isso significa? Bem, isso significa que a codificação do Espiritismo não surgiu do nada. E nem contou com relatos que foram passando de pai para filhos. E nem de relatos que foram passando de um povo para outro povo. Ou seja, a codificação do Espiritismo contou com pesquisas, comparações e análises dos materiais que chegavam até o professor Rivaio. Em outras palavras, contou com uma metodologia científica para ser formada, publicada e difundida. E outra coisa que se pode ressaltar é que o professor Rivaio não era espírita, pois na verdade ele, como uma pessoa da ciência que usava a razão para tudo, até custou para acreditar no fenômeno. Então, decidiu iniciar suas pesquisas para poder ele mesmo entender o que acontecia nas reuniões que contavam com as mesas girantes. E foi através dessas suas pesquisas que ele mostrou para o mundo que os espíritos existem,
e que são indivíduos que passam a viver no mundo espiritual após a morte dos seus corpos físicos. E é isso mesmo, pois o que morre é o corpo físico, que é uma roupa usada pelo espírito para poder viver no nosso plano físico. Mas o espírito ou alma, ou seja, a essência, a energia que usa e controla o corpo, essa não morre. Bem, como já dissemos, o professor Rivaio não era espírita e custou para ele próprio acreditar que o espírito continua vivo depois da morte do corpo. E foi justamente isso que fez ele iniciar as suas pesquisas e se aprofundar nelas, até entender como esse processo funciona. E isso é de fundamental importância, pois não basta apenas saber sobre alguma coisa. É necessário entender essa coisa, para que se possa, aí sim, acreditar nessa coisa. E o ser humano só acredita naquilo que ele consegue entender. E isso é fato, pois o cérebro humano precisa de explicações para entender as coisas. E é por isso que muitas pessoas encontram formatos de desenhos nas nuvens, nas sombras e nas fumaças. Por isso é fundamental o conhecimento sobre as coisas, e principalmente sobre os fenômenos que acontecem na natureza. Por exemplo, isso aconteceu quando o ser humano descobriu que era o planeta Terra que girava em torno do Sol, e não o Sol que girava em torno do planeta Terra. E isso também aconteceu quando o ser humano descobriu que um eclipse do Sol era tão somente a passagem da Lua entre o planeta Terra e o Sol, e não um castigo de Deus ou o fim do mundo. E isso pode até parecer simples, mas essas verdades demoraram anos até serem aceitas. E é por isso que existe a ciência, para que se possa adquirir os conhecimentos necessários para que o ser humano possa se melhorar e descobrir novas formas de melhorar as vidas das pessoas que moram no nosso planeta. E mais, para que o ser humano possa entender que os fenômenos da natureza podem ser explicados e que eles não são mágicas e nem são castigos dos deuses. A ciência existe para que o ser humano possa entender que ele faz parte de um sistema que se transforma dia a dia. E como disse o francês Antoine Laurent Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se o homem faz parte da natureza, ele também não se perde, ele se transforma. Ou seja, ele deixa de ser um indivíduo material para se transformar num indivíduo espiritual. Bem, o conhecer e entender as coisas é tão importante para a evolução do espírito que, através da história da humanidade, sempre encarnaram pessoas diferenciadas para ajudar nas descobertas e na evolução do homem. Ou seja, a humanidade sempre teve ajuda do plano superior, ou através de exemplos, ou através de mensagens. E mais recentemente, em abril de 2020, foi recebida uma mensagem no Grupo Espírita Trabalhadores da Luz. E essa mensagem foi assinada por um amigo da luz. E que também serve de orientação para a gente sobre a importância do entendimento para a nossa evolução. E a mensagem é assim, abre aspas. O estudo, meus irmãos, é pedra fundamental em todos os momentos da evolução do ser humano, seja na tenra idade ou na idade intermediária ou avançada. O conhecimento gera o alicerce, por onde as construções sólidas podem se firmar, e dar sustentação para que outras etapas e outras camadas de conhecimento possam ser fixadas.
Cada camada de conhecimento é tão ou mais importante que a anterior. Mas, se a camada anterior não estiver forte e resistente, pode fazer com que toda a construção que se fez caia em ruínas. Toda a informação que vos chega deve ser analisada e medida. O que puder ser aproveitado deve ser colocado nesse composto, que posteriormente se tornará a camada de conhecimento. O que for analisado e não encontrar base de confiança ou resíduos de verdades, deve ser descartado para não comprometer o trabalho iniciado. Mas, como saber realmente separar a informação boa da descartável? Basta usar a lógica contida em cada um de vocês. Essa lógica é independente do raciocínio, pois não é aprendida. Todos sabem de instinto distinguir o bem do mal. Todos sabem por instinto que devem preservar o que foi ganhado, o que não gerou esforço para ser adquirido. E se não agem conforme o instinto, é porque se deixam levar pelos pensamentos individuais e baseados no próprio ego. Quando sentirem essa luta se formando dentro de vocês, parem por um momento e reflitam sobre as ações e sobre as consequências que essas ações podem causar em vocês e também aos que estão ao seu redor. Se a resposta for de crescimento e evolução, se for de melhoria e elevação dos padrões estabelecidos na escala mental de cada um dos envolvidos, então será nítida a sensação de conforto, paz e realização que se criará dentro de vocês. Porém, se essa sensação causada não conseguir amparo na escala de sensações boas e gratificantes que trazeis dentro de vós, o melhor é repensar cada passo. A angústia gerada pelos passos praticados de forma não pensada vão criando um acúmulo de dúvidas e incertezas para os passos vindouros. Creiam em suas capacidades de ponderar o que é melhor e o nem tanto. Pratiquem esse movimento de tempos em tempos. Não se deixem ser levados pela turba que passa e arrasta tudo pelo caminho, e só deixem em seu rastro a destruição e a agonia. O momento é de muita calma e discernimento, muita paz de espírito e comprometimento. Com as ferramentas e os materiais certos, as camadas do conhecimento irão formar uma fortaleza de amor e compaixão, que fará de cada um de vós templos sagrados, onde possa habitar o divino, adormecido dentro de cada um. Não vos esqueçais, orai e vigiai incessantemente. Abraços de paz e esperança. Fecha aspas. É pra gente pensar, não é? E por hoje é isso. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo. Sempre aproveite as coisas boas que podem melhorar sua vida. Tudo de bom e muita luz!